falar mais sobre essa tentativa de combate às fake news durante as eleições com o editor executivo da MIT Technology Review Brasil e também professor do MBA em Marketing e Inteligência de Negócios Digitais da FGV, o Rafael Coimbra. Olá, Rafael. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Rafael, fake news realmente é um assunto que não sai de discussão há muito e muito tempo. Agora a expectativa da chegada das eleições, o que você pode falar? Haverá forma de controle? Quando se fala em forma de controle, se fala também em censura, uma questão muito delicada, né? Exatamente, Marcelo. O que a gente observa é que de 2018 para cá houve uma maior conscientização, tanto por parte da população quanto das autoridades, de que esses veículos de comunicação, esses meios de comunicação, mais especificamente o WhatsApp e agora, mais fortemente, nos últimos anos, o Telegram, eles deixaram de ser plataformas de comunicação de pessoas, de grupos pequenos. É para isso que eles foram criados inicialmente. O WhatsApp foi criado para conversa de grupos pequenos e passaram a ser usados para disseminar muita informação. Então, são muitas pessoas falando para muitas pessoas. Essa característica acabou, como infelizmente em quase tudo na vida, pessoas maliciosas, pessoas mal intencionadas acabaram se valendo dessa força, desses mecanismos de comunicação, para difundir informações falsas. Todas essas ações, por exemplo, a parceria que o TSE está fazendo agora com o WhatsApp e as outras redes, o Twitter também acabou de anunciar que vai fazer ali um botão para denúncias, todas essas ações elas são válidas, mas elas de forma alguma vão resolver de uma hora para outra esse problema. Esse problema ele é muito mais complexo, ele envolve desde aquela desinformação de pessoas comuns que a gente brinca, né, o tio e a tia do Zap que mandam às vezes uma informação que nem checaram, até sim grupos que são organizados, que têm interesse de difamar pessoas ou de espalhar boatos, que gastam dinheiro para fazer isso. Essa diferença ela precisa ser feita, porque ela vai ser decisiva na estratégia. Ao meu ver, nesse momento, sobretudo próximas às eleições, a concentração, e aí tem que ter muita tecnologia, porque são muitos dados analisados, tem que ser feita nesses grandes grupos, tentar identificar quem usa isso de maneira profissional para o mal. Rafael, na última eleição nós tivemos aí o fenômeno, né, Bolsonaro, o uso das redes sociais. Nesse ano, você acredita que as eleições... Claro, foi um cenário muito atípico, nós vimos ali numa sequência de impeachment, a questão da Lava Jato, né? O PT foi estava combalido naquele momento, centro-alvo aí dos governos, pós-impeachment. O presidente Bolsonaro não tinha tempo de propaganda no rádio e na televisão, nem de falar meu nome é Enéas naquele momento. E ele conseguiu vencer a eleição nesse cenário muito atípico, a corrupção foi um dado que foi primordial, as manifestações que tivemos por todo o Brasil, né? Você acredita que, de fato, aí as redes sociais terão um papel protagonista nas eleições ou nós teremos aqueles canais mais tradicionais, a propaganda no rádio, na televisão, o fundo eleitoral, as inserções que vão voltar, elas serão mais decisivas? Eu acho que não só esses canais de comunicação, eles vão seguir cada vez mais funcionais para esse tipo de comunicação que traz a percepção para quem está do outro lado de uma proximidade, né? Você está falando diretamente com aquele candidato ou aquela candidata. Além disso, eu coloco outras mídias, por exemplo, podcasts, programas no YouTube. Hoje tem muitas ferramentas e vários candidatos estão se usando desses espaços de mídia alternativas, vamos dizer assim, mas que hoje tem muito mais influência, às vezes, do que grandes grupos de comunicação para fazer o seu trabalho eleitoral. Mas existe um detalhe importante, Marcelo, que a gente tem que considerar, é que nós, eleitores e cidadãos, a gente tem que estar o tempo inteiro prestando atenção não só na desinformação, mas também para que dentro de um ambiente democrático, eleitoral, saudável, nós não nos fechemos nas nossas bolhas. Porque essa briga, às vezes, essa separação de plataformas, de escolhas, um grupo vai para um lado, um grupo vai para o outro, acaba fazendo com que, muitas vezes, alguns eleitores se fechem numa bolha. E aí são pessoas falando para elas mesmas.
E para um ambiente democrático, minha avaliação, a gente deveria tentar fazer pelo menos o esforço de ouvir o outro lado. E para ouvir o outro lado, a gente tem que sair um pouco dessas bolhas, digamos assim, eleitorais. Então esse vai ser um desafio, vai ser um exercício, porque senão cada grupo vai ficar falando com o seu grupo ali de convertidos e no fundo a gente não vai conseguir ter uma representação mais clara dos anseios da sociedade. Com toda a sua experiência nessa área, quem é mais suscetível? A gente observa hoje uma geração que não larga o celular em nenhum momento, tudo se comunica, se informa, é impressionante de fato, os mais jovens. E como você disse, naquela questão do grupo da família, o grupo realmente das pessoas mais velhas, como é que você analisa também o comportamento aí nessa faixa etária, aí num país continental que nem o Brasil? As gerações mais novas, né? Eu estou falando aqui principalmente da geração Z, aquelas pessoas que nasceram de 95 para cá, são pessoas já extremamente conectadas, isso sem incluir a geração Alfa, que é de 2010 para cá. Houve, sim, uma maior facilidade, né? As pessoas já quase nascem com aquilo como sendo algo da parte do dia a dia. Para citar aqui o caso do WhatsApp, ele está presente em praticamente 100% dos telefones do Brasil. Então, passa a ser algo natural, e passa a ser natural essa forma de comunicação rápida, instantânea e, como eu disse, que traz uma sensação de proximidade quem está usando. De novo, como tudo tem o seu lado positivo, e eu acho que teve muito lado positivo nesses novos canais de comunicação, tem ali os seus lados negativos. Então, é preciso tomar consciência de que muitas vezes dá aquela sensação, aquela vontade de compartilhar uma informação e as pessoas não têm tempo ou às vezes não têm paciência para ir lá buscar numa fonte confiável a informação correta. Hoje, todas as instituições, órgãos, os próprios candidatos têm seus canais oficiais. Então, você recebeu ali um print de alguém que teria dito alguma coisa, vá na conta daquela pessoa ou daquela instituição e veja se aquilo é verdade. Eu sei que dá trabalho, mas a gente tem que aprender, Marcelo, eu acho, a sermos cidadãos digitais. A gente está passando por um processo no mundo inteiro e o Brasil não está fora disso. A gente gosta de tecnologia aqui no Brasil, mas a gente tem que aprender a usar a tecnologia da forma correta. E muitas vezes a gente se esquece de tomar esses cuidados e acaba propagando desinformação. O que acontece é que as medidas vão ficando mais restritivas, vai havendo ali um aumento da política, cerceando em muitas partes essa conversa, mas isso é muito fruto da sociedade que não toma conta desse espaço. Se a gente cuidar, tratar ele da forma correta, eu acho que a gente vai ter vida longa nas redes sociais. Agradecemos então a participação do professor da FGV, Rafael Coimbra, conversando conosco sobre fake news. Até a próxima, Rafael. Um abraço.